Tecnologia e novos negócios, com Everton Andrade. Uma hora e 36 minutos, a gente está de volta com a Estação CBN, Everton Andrade ao vivaço comigo, batendo ponto aqui nesta quarta-feira, 28 de outubro, para falar sobre os containers, uma tendência no segmento de virtualização. Não sei do que se trata, vou descobrir agora, mas o meu inglês tá bom pra caramba, viu, Everton? Boa tarde para você. Oi, boa tarde, Alexia, boa tarde a você que está nos acompanhando. Pois é, tá bom mesmo. E espero que, além de você, tenha mais pessoas que não saibam o que é container e vão saber agora. Eu quero, pelo menos, jogar um pouco de luz nesse assunto. Vamos lá. Então, é o seguinte, acho que todo mundo já percebeu que esse movimento de virtualização vem crescendo cada vez mais. Então, cada dia que passa, a gente tem mais serviços sendo entregues por computação, por Sim. dispositivos que não necessariamente existem, que a gente fala de equipamentos virtualizados. Aí veio a computação em nuvem, vem diversas coisas. Hoje a gente não tem mais pendrive, hoje a gente utiliza nuvem. E junto com isso surgiu os containers, ou containers, né? Que é uma tecnologia que surgiu basicamente para resolver dois problemas. Um é a instalação e configuração de serviços e aplicações. Você que está me ouvindo certamente já precisou instalar alguma coisa que tinha a dependência de alguma outra coisa, que daí precisava de outra coisa, e você, no final das contas, teve que instalar 2, 3 programas e configurar mais alguns serviços que você não necessariamente queria, né? Então, se você joga, você teve que instalar o DirectX ou o OpenCL. E assim por diante. Então, isso acontece, imagina, em ambiente de produção de computação. Quando a gente quer fazer uma página, quando a gente quer fazer um aplicativo. Isso é muito recorrente. E acaba que, às vezes, quando você vai instalar uma coisa, você acaba danificando outra. Isso causa erro, pode danificar alguma outra aplicação. Enfim, é uma dor de cabeça enorme. E o outro problema, na verdade, é uma situação que acontece, os nossos dispositivos de computação estão ficando cada vez maiores, melhores, né? A gente tem computadores hoje muito potentes. E acabava que parte desse computador, todo esse poder, ficava ocioso, principalmente em servidores de grandes empresas. Aí, com essa ideia de otimizar esses recursos, surgiram os containers, que é parecido com os containers de navios, que surgiram também para arrumar essa bagunça. Então, o navio foi ficando cada vez mais poderoso, a gente teve que carregar cada vez diferentes coisas que podiam causar uma certa confusão. E com o container você conseguia dar uma certa organização para tudo isso. Então, pensando aqui na nossa safra do estado, eu posso levar café, soja, milho e outras commodities no mesmo navio, sem ter que utilizar diferentes equipamentos. Então, o container para o computador é a mesma ideia. Então, você pode estar pensando, você que é mais familiarizado, que tem as máquinas virtuais, como VMware, VirtualBox, ou até mesmo a Amazon, aí, que disponibiliza máquinas virtuais, que também faz isso. Mas o container é um pouco diferente. Essas máquinas virtuais eu tenho que criar como se fosse todo o equipamento. Eu vou ter meu disco virtual, meu teclado virtual, minha memória virtual, tudo eu vou criar como se fosse virtual em cima de um computador físico. O container não faz isso, ele utiliza a mesma estrutura física, compartilhando isso sem precisar instalar um novo sistema operacional. Pode parecer um pouco confuso para quem não é muito da área, mas isso faz com que tenhamos diversos benefícios, como, por exemplo, além desses primeiros benefícios que eu citei, questão do desempenho, da velocidade. Porque pensa bem, é muito mais rápido eu abrir uma aplicação ou eu ligar o meu computador para reiniciar o sistema operacional para depois, então, abrir a aplicação. Então, é fácil ver que simplesmente abrir uma aplicação é mais rápido do que fazer todo esse processo de abrir uma máquina toda nova, iniciar o sistema operacional dela e assim por diante.
Então, essa é a primeira vantagem do container quando comparado com as máquinas virtuais. Uhum. Outra vantagem é o compartilhamento de recursos. Como eu estou no mesmo sistema operacional, só dividindo aí, compartimentando, na verdade, as estruturas, eu acabo podendo compartilhar aí o disco rígido, o banco de dados, coisa que as máquinas virtuais têm um pouco, fazem isso, mas de uma forma não tão elegante quanto os containers. E a própria compartimentalização, que eu consigo organizar diversas aplicações diferentes no mesmo sistema operacional. De novo, igual aos containers, porque eu posso ter, por exemplo, coisas sendo carregadas muito mais rápida hoje. Por exemplo, se eu for carregar, de novo, café, eu vou carregar ali a soja e o milho no mesmo navio. Se eu for fazer isso sem container, eu vou gastar muito tempo compartimentando, criando a estrutura ou até mesmo mudando o maquinário de fazer essa carga. Se isso estiver dentro de um container, é muito mais rápido e eu posso dividir o mesmo navio. Então, outra coisa, se tiver uma praga em uma determinada safra, uma determinada colheita ali que venha para o meu navio, isso, se tiver em container, só vai afetar aquele container, não afeta todo o restante. Isso vale também para o container virtual, porque se eu for atacado por algum vírus, eu tiver algum problema de segurança em alguma aplicação que está dentro de um container, eu não vou afetar as demais. Então, isso tudo são vantagens que a gente tem que ficar de olho, que é interessante aí para você, empreendedor, você que tem aí uma empresa, falar para o seu time de desenvolvimento, buscar utilizar para você usar melhor os seus recursos. E um programador, que também provavelmente temos programadores nos escutando, considerar aprender e utilizar essa tecnologia. Porque, apesar de todas as vantagens, muita gente pensa que isso é super caro quando a gente fala de coisas, tecnologias avançadas, né, como inteligência artificial, Big Data e containers, que tem a ver com virtualização, muita gente acha que é muito caro. Mas no caso do container, isso costuma ser gratuito, porque a gente tem projetos muito bons, como um projeto chamado Docker, que é open source, e daí você pode utilizar aí na sua casa sem nenhum problema. E também tem outros projetos, como o OpenShift, o Kubernetes, que é da Google, que você pode utilizar também gratuitamente na sua empresa, fazendo aí a gestão de diversos containers. Na verdade, o Kubernetes promete centenas de milhares de containers você poder orquestrar com essa aplicação. Então, são soluções muito elegantes, muito seguras, que você pode utilizar de graça. Então, por que não utilizar? Por que não fazer uso dessas novas tecnologias que nos auxiliam tanto aí na hora de entregar uma aplicação? Com certeza. Eu até estava pesquisando aqui enquanto você estava falando, eu até abri um site aqui para, por curiosidade mesmo, para ir lendo também. E aí tem uma pergunta que até uma pessoa fez aqui nesse site, quais as diferenças do sistema virtualizado com o Docker? Aí você falou um pouquinho do Docker, e aí eu fiquei na dúvida aqui também. Então, o Docker é o principal nome, é a principal solução quando a gente fala de containers. Tem outros bem legais, mas esse é o principal. Então, se eu for comparar o Docker com uma máquina virtual, a principal diferença é que para subir uma aplicação no Docker, para subir um container, eu vou precisar de poucos comandos. Enquanto uma máquina virtual, eu vou ter que criar essa máquina virtual, instalar um sistema operacional nela, para daí poder instalar o que eu quero. Então, pensando assim, eu quero instalar um site, quero fazer um site aqui. No Docker, eu vou simplesmente dar alguns comandos e o meu ambiente para desenvolvimento de site vai estar online, vai estar disponível para mim. Se eu for fazer uma máquina virtual, eu vou ter que criar a máquina virtual, especificando quanto que eu quero de memória, processamento, enfim, outras características da máquina. Aí eu instalo o sistema operacional para depois instalar esse ambiente de site. Então é um pouco mais demorado, tanto o processo de instalação e configuração, quando eu for iniciar, porque no Docker eu só inicio a aplicação, porque meu sistema operacional já vai estar funcionando, eu já vou estar com ele ligado. E na máquina virtual, eu vou ter que iniciar a máquina, ele vai ter que iniciar o sistema operacional para daí subir o sistema. Então, essas são as principais diferenças.
Aí. E uma coisa legal, Legal. é que, assim, no começo, esses containers funcionavam somente em Linux, que é um sistema operacional que muita Sim. gente não gosta, mas hoje está disponível para o Windows, está disponível para o Mac, então tem bastante coisa sendo feita que você pode utilizar aí na sua casa para subir, tentar fazer alguma coisa diferente, alguma coisa que você não faça. Uhum. Normalmente tem a ver com a questão de desenvolvimento, mas hoje já tem outras coisas sendo possíveis serem feitas aí com os containers para você não quebrar a configuração do seu computador, não instalar coisas desnecessárias, então é bem legal para isso. Que legal. Fica aí a dica, então, para o pessoal de casa. E eu achei muito legal que a gente sempre traz essas novidades e a gente vê o tanto de avanço em tão pouco tempo, né? E nesse período de pandemia também, o pessoal está cada vez mais avançando em quesito tecnologia, até para facilitar a vida das pessoas, né? Com certeza. A tecnologia avança a passos largos, né? Essa de virtualização, então, na última década, evoluiu muito, muitíssimo mesmo. Que legal, isso é bom. E a gente vai trazendo sempre por aqui, Everton. Obrigada pelo papo hoje. E aí, quarta-feira que vem, a gente está de volta por aqui, viu? Eu que agradeço, Alex. Até semana que vem. Até semana que vem. Tchau, tchau. Obrigada.